Será que ser casado hoje em dia vale a pena? Esse é o tópico do vídeo de hoje. Eu gostaria muito de conversar com você sobre isso, principalmente porque hoje em dia você vê muito aqui na internet diversas opiniões sobre essa questão. Será que casar, será que ficar solteiro é melhor? E o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: primeiramente, você precisa saber que eu sou casado há mais de 8 anos. Isso não significa que esse vídeo vai ser todo falando sobre as vantagens de ser casado, as vantagens do casamento. Eu vou colocar para você aqui várias situações e você vai decidir nos comentários depois o que é melhor com base no que eu falei, com base nas suas experiências e nas experiências das pessoas que te cercam, tá bom? Então, como eu falei, sou casado há 8 anos, né, e graças a Deus eu tenho um bom casamento com minha esposa. A gente consegue desfrutar bastante dessa vida juntos, temos opiniões muito parecidas, né, nós somos cristãos. Isso não significa que o nosso casamento é perfeito, porque primeiramente ninguém é perfeito, né. Para que um casamento seja perfeito, os 2 teriam que ser perfeitos, vamos dizer assim, né. E ninguém é perfeito. Então, o grande segredo para mim até hoje do nosso casamento ser bem-sucedido é justamente a gente tentar ajustar o casamento, né. A gente se ajustar, se adaptar, a gente tentar crescer juntos e ter paciência, né. Se você procura aqui na internet, aqui no YouTube, a opinião de pessoas mais velhas sobre isso, a maioria delas vai dizer que ter paciência, ter respeito é na verdade 2, né, dos principais fatores que você precisa levar em consideração se você quer ser casado ou se você já é casado e quer ter um casamento duradouro, né. Então isso também é verdade no meu casamento, né, de 8 anos, já vamos aí para 9 anos de casamento. Mas e com relação a às vantagens e desvantagens? Será que vale a pena ser casado? Pronto, então isso depende de você. Isso depende do que você quer para a sua vida. Será que você quer ser uma pessoa casada? Será que você quer ter uma pessoa para o resto da sua vida? Uma pessoa que você precisa se preocupar com ela, ter atenção, despender atenção, até mesmo energia, dinheiro, né? Será que você quer ter esse tipo de relacionamento para o resto da sua vida, né? Por que eu digo o resto da sua vida? Primeiramente, como eu falei anteriormente, eu sou cristão e eu acredito que o casamento ele deve ser pensado como algo de longo prazo, para o resto da vida, né? Eu tenho essa crença, não sei se você aí acredita na mesma coisa, né? Se você tem assim um pensamento diferente, tem gente que acha não, se não está dando certo, separa, cada um vai para o seu lado, né? E eu respeito isso aí. Né? Isso não é algo que eu acredito para minha vida, né? É claro que a gente não tem domínio sobre o futuro, a gente não sabe o que é que vai acontecer no futuro, mas o futuro, querendo ou não, é um plantio do presente. Se você planta algo no presente, você vai colher no futuro. Então, se a gente está plantando respeito, paciência, companheirismo no nosso relacionamento presente, provavelmente é isso que a gente vai colher no futuro, tá? Porém, mais uma vez, eu respeito essa opinião, é, e as vantagens do casamento é justamente essa questão de você ter uma pessoa ao seu lado ali, né, para o resto da sua vida, você dividir momentos bons e momentos ruins também, porque como todo ser humano, a gente precisa passar por vários momentos e por que não ter uma pessoa ao nosso lado para nos acompanhar, nos apoiar, só que tem um porém, né? Com relação a isso aí, isso se torna uma vantagem caso essa pessoa seja uma pessoa que te dê esse suporte, uma pessoa que seja uma pessoa apoiadora, auxiliadora, né, e você também, né. Então, quando o casamento é um casamento, eu chamaria de saudável nesse sentido, e você tem uma via de mão dupla ali, sim, isso é uma coisa muito positiva. Porém, passar uma vida dividindo, né, uma vida com alguém que não é uma pessoa que te apoia, uma pessoa que muito pelo contrário vai contra você e você sempre está ali brigando, sempre tentando se ajustar, eh e nunca dá certo, isso se torna realmente um inferno, vamos dizer assim, né, viver uma vida assim, né. A não ser que essa pessoa mude, a não ser que você mude para que você consiga se adaptar, para que vocês realmente consigam ter um relacionamento saudável, esse relacionamento vai ser muito ruim, né, pra sua saúde mental e até mesmo sua saúde física, tá. Então é muito importante a gente levar em consideração esses aspectos e saber exatamente escolher a pessoa que a gente vai,
ficar para o resto da vida, para que esse relacionamento seja um relacionamento saudável. Eu não sei qual é o exemplo que você tem, por exemplo, dos seus pais. Normalmente, a gente leva em consideração muito isso, né? O exemplo dos nossos pais, o exemplo de pessoas ao nosso redor, pessoas mais velhas, ou então até mesmo amigos nossos que têm um relacionamento assim assado, né? Mas o fato é que você precisa saber exatamente o que você quer para sua vida e saber também escolher a pessoa certa, né? Esse é um grande problema, porque no início de qualquer relacionamento, normalmente as pessoas não mostram quem elas são. A gente não mostra que a gente é, normalmente, né? Logo de cara, né? Eh, exceto algumas exceções aí, algumas pessoas, mas a gente procura mostrar o nosso melhor, procura mostrar a nossa melhor versão para realmente atrair a pessoa e que aquela pessoa fique com a gente o máximo de tempo possível. O certo seria se a gente já fosse honesto, já fosse mostrando quem a gente é, né? E se vocês são assim, fala aqui nos comentários comigo e como é que as pessoas reagem a isso. Isso tem dado certo até hoje em dia na sua vida? Mas, isso acontece, então você precisa sim ter um tempo de conhecimento, um tempo de relacionamento ali com a pessoa, para ver quem ela é, quais são os princípios, qual é o background da pessoa, né, familiar, se ela respeita os pais, as mães, como ela trata as pessoas ao redor delas, os amigos, né, e até mesmo, como eu costumo dizer, as pessoas que ela considera inferiores a ela. É claro que não existe essa coisa de uma pessoa inferior à outra, mas cada pessoa tem uma percepção diferente com relação ao mundo e às vezes ela pode achar que aquela pessoa ali está num patamar inferior ao dela. E como ela costuma tratar essa pessoa que ela acha inferior, né? Isso foi algo que eu aprendi ao longo da minha vida, ao longo dos meus relacionamentos, e foi algo que me fez filtrar bastante e chegar ao ponto de escolher a minha esposa, né? No final das contas, eu percebi que isso já estava sendo algo automático, né, nesse sentido de percepção de pessoa, para o relacionamento, e eu pude perceber que ela é uma pessoa exatamente assim, uma pessoa que, primeiramente, né, que tem temor a Deus, que tem fé em Deus, que tem um background familiar muito bom, ele respeita os pais, né, tem um bom relacionamento com os pais, com os irmãos, com os amigos, né, e assim, pare para pensar, se uma pessoa ela tem esse background tão positivo na vida dela, será que ela não vai ter um relacionamento muito bom com você? E foi justamente isso que aconteceu. É claro que ela não é uma pessoa perfeita, nem eu também sou uma pessoa perfeita, mas sou muito parecido com ela também. Graças a Deus, tenho um bom relacionamento com meus pais, né? Minha mãe já faleceu, mas com meus amigos também. Sou uma pessoa de poucos amigos, eu não sei também se você é uma pessoa que tem muitos amigos, mas eu sou uma pessoa, né, que filtro muito bem minhas amizades e os meus amigos costumam ser muito parecidos comigo, né? Eles costumam ser pessoas mais pacatas, vamos dizer assim, pessoas quietas, que gostam de paz, gostam de programas mais leves, de estar em casa, de assistir um filme, né? E eu não estou dizendo que quem gosta do oposto está errado, mas é bom você procurar andar com pessoas que estão na mesma vibe que você, né? E também procurar se relacionar com pessoas que têm a mesma vibe que você, né? A Bíblia diz que a gente não deve estar em julgo desigual. Julgo desigual é estar em relacionamento que você tem crenças diferentes, que você acredita em coisas diferentes ou que gosta de coisas diferentes. Senão, como eu falei anteriormente, você vai terminar vivendo um inferno, você vai terminar vivendo um relacionamento infrutífero, um relacionamento também não saudável, tá bom? Então, essas são as coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, ao longo dos meus relacionamentos, que eu gostaria muito que, se você está pensando em ter um relacionamento, se você está pensando em ter um casamento, que você pense, que você reflita, que você leve em consideração esses aspectos. Isso é uma sabedoria, né, que muita gente não tem, infelizmente termina entrando num relacionamento, num casamento, que é algo muito sério, na minha opinião, sem antes levar isso em consideração, tá? Como eu falei, eu sou cristão e eu realmente levo isso em consideração. Será que essa pessoa tem fé em Deus? Será que essa pessoa ela vai viver uma vida colocando Deus em primeiro lugar, né? Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, o que acontece é que você pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa errada, né? E se você ama a Deus, né? Como a Bíblia diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Significa que você se ama primeiro. Então, uma coisa muito importante que você deve levar em consideração é: será que eu me amo?
né? Eu amo a Deus, beleza. Mas será que eu me amo também? Porque quando você entra no relacionamento simplesmente porque você precisa estar com alguém, se você precisa estar com aquela pessoa, isso é dependência emocional. Isso não é amor, isso não é um sentimento verdadeiro, isso é dependência emocional e aquele relacionamento tende ao fracasso, né? Justamente porque você tem assim um desequilíbrio no relacionamento, né? Você está ali com aquela pessoa, mas simplesmente porque você depende dela, né? Então, se ame primeiro, né? Ame a Deus, procure ter uma vida estável, gostar de passar tempo consigo mesmo é algo que eu já fazia, eu já gostava de fazer antes de estar com minha esposa, e hoje em dia a gente consegue ter esse equilíbrio, balancear muito bem, ter um relacionamento assim com ela, né? Um momento com ela, né? E ela sozinha também, e eu sozinho também fazendo minhas coisas. E é dessa forma que a gente vai levando nossa vida, tá? Então eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído com você, com esse pensamento. Fala aqui nos comentários o que é que você achou, se você é uma das pessoas que está considerando se casar ou não, tá? E me fala também o porquê. Vamos conversar sobre isso nos comentários. Eu vou gostar muito de ter esse papo contigo. E nós nos vemos no próximo vídeo.